Está connosco nesta edição o advogado especialista em Direito Fiscal, Pedro Marinho Falcão. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Estela. Há muito que se fala na necessidade de se alterarem os escalões de IRS. Estes que estão assinalados pelo Primeiro-Ministro e que o Governo estará a considerar são os prioritários? São aqueles que têm maior amplitude. Repare que nós até 7 mil euros temos, que é o chamado escalão de arranque, uma taxa de 14%. Depois temos variações entre 7 e 10, temos variações entre 20 e 25. E o que é que encontramos? No terceiro escalão, uma variação entre 10 e 20, portanto uma decalagem de 10 mil euros que é muito significativa, mas com maior expressão no sexto escalão, onde encontramos uma variação de 37 até 80 mil euros. Ora, o que é que implica, com maior expressão no sexto escalão, o que é que implica a concentração dos rendimentos? É que contribuintes que têm 40 mil euros são tributados de uma forma quase idêntica aos contribuintes que têm 80 mil euros de rendimento. Estamos a falar de contribuintes com capacidades tributárias aquisitivas completamente diferenciadas. Qual é a proposta, neste momento, segundo uma lógica de elaboração, sem se conhecer exatamente os números em concretos, qual é a proposta que vai ser apresentada no Orçamento de Estado para 2022? É subdividir os escalões, nomeadamente aqueles que têm maior amplitude. E se nós colocarmos o foco no sexto escalão, aí perceberemos que, na verdade, o Estado tem que tributar contribuintes com taxas que se adaptam à sua capacidade tributária, isto é, ao seu nível de rendimentos. E se o Estado, efetivamente, como foi anunciado, desdobrar os escalões de rendimento, então encontraremos taxas adequadas para contribuintes que têm 30 mil euros, 40 mil euros, 50 mil euros de rendimentos. Era aí que eu queria chegar. De que forma é que pode ser feito, afinal, este desdobramento para que não haja essa injustiça fiscal, vamos chamar-lhe assim, sobretudo nesses escalões em que há, de facto, aqui uma grande abrangência? Enfim, para os nossos telespectadores perceberem, o nosso regime do IRS é um regime progressivo e por escalões, que pressupõe duas taxas, a taxa normal e a taxa média. No sexto escalão, que é aquele em que nós sentimos esta maior injustiça na concentração dos rendimentos, o Governo o que é que pretende fazer? É criar mais escalões, aproximando os rendimentos que determinam uma subida de escalão. Se quiser um exemplo, chegamos ao sexto escalão e tivermos rendimentos de 37 mil, diríamos que são tributados à mesma taxa os contribuintes, se forem dois escalões a desdobrar, 37 a 40, e depois 37 a 50, e depois num segundo escalão desdobrado de 50 a 80 mil. Isso será o mínimo expectável? Isso será no mínimo expectável, até que faria algum sentido que o sexto escalão fosse desdobrado não em 2, mas em 3 escalões, porque desta forma atenuávamos a progressividade, que é uma das características próprias do IRS, e por essa razão não tributaríamos mais pesadamente contribuintes com maiores rendimentos. Vamos tentar perceber vantagens e desvantagens. Para os contribuintes já percebemos algumas e para o Estado? Bom, para os contribuintes que se situam no âmbito da classe média, média alta, precisamente o sexto escalão, e para os contribuintes de rendimentos mais modestos, que é o terceiro escalão, isto pode implicar uma redução do valor do IRS a pagar. Só esperemos, Estela, que isto não implique que no limite dos escalões, que é 80, a que se aplica a taxa de 48%, passe para 70%, porque isso implicaria, por um lado, reduzir o IRS para a classe média-alta, mas agravar a taxa de tributação para os contribuintes que têm rendimentos mais expressivos, ou seja, superior a 80 mil euros. Vamos admitir que não é esta a intenção do Governo, portanto, manter-se-á uma taxa de tributação de 48% para rendimentos superiores a 80 mil euros e que o propósito é mexer no sexto e no terceiro escalão sem aumentar ou sem agravar os outros escalões. Nessa medida... Ou seja, de forma compensatória para o Estado seria essa a possibilidade. Portanto, esta aula pergunta-me qual é a vantagem para os contribuintes a manter-se este propósito, uma clara redução do IRS do ponto de vista da vantagem para quem introduz a proposta, a criação de uma maior justiça fiscal. E repare que o sistema tributário deve ser justo e equitativo. Isto não é perceptível. E esses são pontos essenciais para aquelas que vão ser as negociações políticas na área fiscal. E sabemos que para o Governo pode não ser fácil, apesar de já termos visto algumas reações políticas. Isto, no âmbito do Orçamento do Estado, terá de ser sempre ainda negociado. Obviamente porque, como o Governo não tem maioria,
para que o Orçamento de Estado seja aprovado na Assembleia da República, como é obrigatório, é necessário que o Governo consiga negociar com os partidos a aprovação do Orçamento de Estado. Por isso, esta medida que foi agora anunciada é uma medida que tem que ser previamente negociada com os partidos, e eu tenho que lhe dizer, Estela, que tenho algumas reservas que os partidos da esquerda aceitem reduzir a carga fiscal do 6º escalão, porque são, ou melhor, é neste escalão que se situam os contribuintes com maiores rendimentos, isto é, com uma capacidade de pagamento de impostos mais expressiva, e normalmente os partidos de esquerda tendem a acentuar a redução da carga fiscal nos contribuintes de menor dimensão, que são os do 3º escalão. Por isso eu vejo com algumas reservas a capacidade de negociar o Governo para conseguir, com eficácia, reduzir a carga fiscal nesta faixa de contribuintes. Vamos acompanhar aquilo que vai acontecer também no âmbito das negociações do Orçamento de Estado. Pedro Marinho Falcão, muito obrigado. Muito obrigado, Estela. Boa noite. Uma boa noite. Obrigado.